Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje de volta, para fazer a explicação da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Médio, volume 2, para o conteúdo de Geografia. Na semana passada, que foi referente à semana 3, eu só fiz aula de correção, não fiz aula de explicação. Mas aí eu regressei, então retornei com a explicação dos conteúdos que eu entendo que é importante para vocês, ok? Então, vamos lá. O eixo temático continua o mesmo das semanas anteriores, cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico significa o papel das instituições internacionais na regulação do território mundial. A habilidade, que é aqui algo muito importante. Lembrando que a habilidade é aquilo que você, estudante, deve saber fazer. Então, reconhecer a importância do terceiro setor. Então, o que é terceiro setor tem que ficar muito claro. E os projetos de inclusão socioeconômica dos países. Interpretar textos, mapas, charges, nós vamos trabalhar com charges, como portadores de informação de tipos de organização, frequência, distribuição e localização do terceiro setor no Brasil. Então, eu diria para vocês que a primeira coisa importante é que você saiba, ao final dessa aula, identificar o que é o terceiro setor e, a partir disso, reconhecer a importância dele. Ok? Conteúdos relacionados que serão tratados no PET e, portanto, nessa aula. Setores da economia, primário, secundário, terciário. Primário inclui agricultura, pecuária e extrativismo. Secundário inclui as atividades industriais. Além disso, nós temos também assuntos sobre distribuição de renda, mercado de trabalho, desigualdade racial e de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Bora para a aula de explicação, então. O conteúdo do PET vai trazer a definição de terceiro setor, vai dizer da importância dele, vai falar um pouco sobre os serviços que fazem parte do terceiro setor, vai falar sobre comércio, que também faz parte do setor terciário. E, além disso, vai relembrar um conteúdo do nono ano, que é o conteúdo de divisão internacional do trabalho. Então, são esses 4 conceitos trabalhados no PET semana 4, que é bem tranquilinho. Então, vamos começar com o setor terciário. O que é o setor terciário? Então, compreende o setor da economia que oferta a comercialização de produtos e serviços. Então, o setor terciário é o setor da economia responsável por ofertar o comércio de produtos e ofertar serviços essenciais. Daiane, como que eu reconheço, então, esse setor terciário? É o comércio, são as atividades educacionais, as atividades que proporcionam circulação de pessoas e mercadorias, os hospitais, os bancos e outros. Então, aqui nós temos a definição de setor terciário. Agora que você já sabe que o setor terciário é uma parte da economia responsável por ofertar a comercialização de produtos e garantir serviços essenciais para o funcionamento da sociedade, agora a gente vai ver qual que é a importância dele, que seria o segundo momento da habilidade. Por que é importante refletir sobre o setor terciário? Porque é ele que, tanto no Brasil quanto no mundo, concentra a maior parte da população economicamente ativa. Então, olha a importância desse setor terciário. É nele que estão empregadas a grande maioria da população em idade economicamente ativa. E, além disso, são as atividades do setor terciário que garantem a circulação dos bens que foram produzidos lá no setor primário, que é a agricultura, pecuária e extrativismo, e também no setor secundário, que é a indústria. Beleza? Então, este primeiro tópico define o que é setor terciário e diz da importância dele. Tem alguns autores que chamam esse crescimento exagerado da população economicamente no setor terciário, dão um nome para isso, chamam de terciarização.
Cuidado para não confundir com a terceirização, que é um conceito diferente, tá? A terciarização é o inchaço do setor terciário, em função de abrigar a maior parte da população economicamente ativa. A terceirização, por sua vez, acontece quando uma empresa contrata outra, ou seja, uma terceira, para prestar serviços por ela ou para ela, ok? Vou colocar a definição de terciarização, que ela é bem importante. Então, vou colocar aqui para vocês, aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, olha. Terciarização. Se refere ao inchaço do setor terciário, que abriga a maior parte da PEA. Beleza? Então, é isso. Serviços. Agora vamos refletir um pouco sobre os serviços. Inclui, gente, uma grande variedade de atividades econômicas. E o setor de serviços se relaciona com outros setores da economia, claro, como o primário e o secundário. O serviço, ele tem um fluxo contínuo na prestação. Então, aquele que trabalha nos serviços, na verdade, ele presta serviços a outros. E essa prestação de serviços pode se dar tanto de forma privada quanto com vínculo público. Então, por exemplo, eu aqui em Ponte Nova, professora de vocês, eu sou uma prestadora de serviço. Meu serviço prestado é a vocês, estudantes, no sentido de ofertar conteúdos educacionais de qualidade. Meu vínculo é público, mas se eu estivesse ofertando esses conteúdos educacionais numa escola particular, seria um vínculo privado, beleza? O setor terciário, sobretudo a prestação de serviços, inclui serviços de empresas, o ramo de comunicação, então, por exemplo, jornalistas, apresentadores, são prestadores de serviço. Construções relacionadas à engenharia, então, um pedreiro, um auxiliar de obras, um técnico em edificações são prestadores de serviço. Pessoas vinculadas à distribuição, caminhoneiros, carreteiros, chapas, né, que auxiliam na carga e na descarga de produtos, educacionais, os professores, os especialistas de educação básica, os diretores de escola, pessoas que prestam serviços no meio ambiente, no setor financeiro, na saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, serviços sociais como um assistente social, um psicólogo, turismo, lazer, cultura, esporte. Então, profissões vinculadas a esses vários ramos fazem parte dessa classificação de serviços que está dentro do setor terciário. Beleza? Comércio. Vamos refletir sobre o comércio. O comércio é a compra e venda de mercadorias. Compra, venda ou troca de mercadorias. Com a economia se globalizando, o comércio, ou seja, a troca de bens materiais, se intensificou. Isso é uma coisa importante, tá? Ficar claro para vocês. A troca de bens materiais intensificou-se na economia globalizada. Beleza? Uma outra coisa importante aqui vai falar sobre aqui essa parte. Olha, o comércio internacional tem sido um dos principais articuladores da globalização e na interdependência entre os países. Então, qual que é o contexto que a gente vive hoje no contexto da pandemia do Covid-19? Um contexto de recessão econômica. Além de recessão econômica, a gente enfrenta a automatização,
que é a robotização e a utilização de máquinas nos setores da economia. Isso acontece no primário, no secundário e também no terciário. Além disso, a gente observa uma terceirização, que é quando uma empresa contrata outra para prestar serviços por ela, né? Contribuem para uma alta taxa de desemprego na atividade comercial do Brasil e do mundo. Então, o que a gente está observando? A gente está observando um crescimento do desemprego. Esse crescimento do desemprego se dá no setor primário, secundário e expressivamente no terciário, porque é onde está empregada a maior parte da mão de obra, certo? Então, diante disso, é importante que ações políticas sejam tomadas, principalmente pelo governo, né? Mas também por empresas privadas, para tentar ajudar os grupos mais fragilizados na sociedade mundial. Beleza? Vamos aqui ao conceito de divisão internacional do trabalho. O conceito de divisão internacional do trabalho é estudado pela primeira vez em geografia no 9º ano do ensino fundamental. Então, vocês já viram esse conceito, a gente faz aqui uma revisão. O conceito de divisão internacional do trabalho se refere à relação das atividades econômicas estabelecidas entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e também os emergentes. Quando a gente analisa essa relação das atividades econômicas entre os países, a gente observa que a DIT já passou por várias fases. Por exemplo, quando a gente fala do século XV, XVI, a gente está falando de um outro contexto histórico, um contexto histórico em que vigorava o capitalismo comercial, em que a relação entre os países era mediada pela existência de um pacto colonial. Então, você tinha, de um lado, os países dominadores, que eram as metrópoles, os países dominados, que eram as colônias. Com o processo de industrialização por volta do século XVIII, XIX, a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, muda até chegar no contexto atual, que seria a terceira fase da DIT, ou conhecida também como Nova DIT. Se a gente for analisar todas as 3 fases da DIT, o que a gente observa? É que há uma acentuada desigualdade entre os países. Então, a DIT, ela mostra, que há uma acentuada desigualdade entre países pobres e ricos. E olha, com a nova DIT, que é o contexto que a gente vive hoje, essas desigualdades continuam a existir. Então, a gente tem aqui um esquema que representa a relação entre 2 grupos. Um grupo de países desenvolvidos e um grupo de países subdesenvolvidos, mas que se industrializaram. São chamados países emergentes. Então, esses países desenvolvidos, também chamados de países centrais, vão se especializar na produção de produtos industrializados, mas não é qualquer industrializado. É um industrializado de alta tecnologia, também chamada de tecnologia de ponta. São países que vão se dedicar à biotecnologia, à robótica, à nanotecnologia, à biomedicina e por aí vai. São países que vão emprestar capitais, vão fazer investimentos e vão se dedicar, sobretudo, a novas tecnologias. Tudo isso que eu disse aqui é muito caro, tem um alto valor agregado. Então, significa que esses países que investem nisso, que têm uma capacidade para investir nisso, são países que vão lucrar mais com os seus produtos vendidos, que são produtos de maior valor agregado. Os países subdesenvolvidos e industrializados, por sua vez, são aqueles que vão se dedicar à venda de produtos primários. Para quem não sabe, produtos primários são produtos provenientes da agricultura, pecuária e extrativismo. São países que também vão vender produtos industrializados, mas produtos industrializados de tecnologia média a baixa. Não são produtos de tecnologia de ponta.
Além disso, são países que vão ter que pagar, muitas vezes, os empréstimos que eles contraíram com os desenvolvidos. E além de pagar os empréstimos na forma de capital, eles ainda têm que pagar juros. E são países que a maior parte do lucro vai voltar para os países desenvolvidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos desses países pobres ou subdesenvolvidos que se industrializaram a partir de multinacionais, ou melhor, deixa eu corrigir, transnacionais, que têm a sede no país desenvolvido. E aí o lucro gerado por uma transnacional em solo subdesenvolvido, parte desse lucro, ou melhor, a maior parte desse lucro vai ser revertido, devolvido para o país de origem daquela empresa, daquela transnacional. Ou seja, os países subdesenvolvidos, eles vão ficar em uma condição desconfortável, em uma condição de precariedade nesse comércio internacional de mercadorias. Então, o que esse esquema da nova DIT mostra pra gente? Mostra que as desigualdades entre países já existentes na primeira DIT, na segunda DIT, vão se aprofundar, vão se intensificar na terceira fase da DIT. Ok? Então, aqui a gente está falando da nova DIT. Beleza? Então, aqui o PEST finaliza, né, dizendo um pouco daquilo que eu já disse, que há uma desarmonia, uma desigualdade entre as nações. Essa desarmonia com a nova DIT está aumentando. Ao invés de diminuir com a economia globalizada, ela está aumentando. Dessa forma, há um desequilíbrio entre países produtores e exportadores. Queridos, a explicação de hoje é bem basiquinha mesmo. Espero que vocês tenham entendido tudo. A gente volta na próxima aula com a correção das atividades da semana 4, que são essas aqui. Um abraço e